Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você primeiro lugar a deixar like, dislike, se inscrever no canal, passar para as outras pessoas, ajudar esse projeto aí. Vamos tentar colocar uma plaquinha aqui, ó, aqui nesse espaço aqui no alto, do lado da Shakira B, né, Nameless Ghost, todo mundo aqui, o Kylo Ren, que eu gosto do Kylo Ren, cara. Depois eu vou falar sobre Star Wars um dia aqui. E hoje, na série Você Sabia? Sobre festivais, eu vou falar sobre Altamont Speedway Festival, que aconteceu no dia 6 de dezembro de 1969. E nesse caso, ele vai ter um elemento de eu recomendo junto. Por quê? Eu vou falar da história desse festival, que é considerado o final do movimento hippie, tá? E a melhor forma de você entender como isso aconteceu é assistir o documentário do Rolling Stones chamado Gimme Shelter. O que acontece? No Gimme Shelter, eles estão, você vai acompanhando os Rolling Stones. É o final do disco Let It Bleed, tá? Então você vai acompanhando. A primeira parte desse documentário, então vou falar um pouquinho do documentário e aí eu entro no Altamont Speedway Festival, porque ele vai contar um pouco disso. Nesse documentário Gimme Shelter, você vê o Rolling Stones tocando em alguns lugares fechados. Então você vai acompanhar os últimos shows da turnê americana. Você vai ver a Tina Turner e o Ike Turner abrindo os shows deles. Você vai ver as imagens de algumas músicas. Você vê os Rolling Stones acompanhando a gravação, ouvindo as gravações, né? Ouvindo o disco. Você tem o pessoal. E nessa primeira parte do documentário, você vai tem o Mick Jagger e o Charlie Watts, né, vendo a edição do documentário do Gimme Shelter. Então eles estão assistindo as imagens que você está vendo, as imagens do show, as imagens da abertura do show, e as entrevistas do Rolling Stones nos preparativos do festival de Altamont Speedway. Speedway, para quem entende, é uma pista em Altamont, na cidade de Altamont. Como que foi chamado esse festival? Ele vai acontecer meses depois do Woodstock e ele vai ser chamado de Woodstock do Oeste. Então a ideia é que ele aconteça na meca do universo Flower Power, né? E eles querem fazer, tanto que é a mesma equipe que organizou o Woodstock. Os organizadores do Woodstock vão estar trabalhando. Você vai ver aquele pessoal que aparece no Woodstock, organizando o Woodstock, eles vão estar ali. O que acontece? Então você vai vendo as negociações para que os Rolling Stones, com o nome deles, consigam fazer um festival. Várias pessoas colocam que não vai dar, eles têm medo de acontecer problemas e você vai entendendo. E os Rolling Stones vão forçando a situação. É interessante, porque você vê, tem aquela famosa entrevista do Mick Jagger, falando que a repórter pergunta para ele, você está satisfeito, né? Que faz o trocadilho com a música Satisfaction, e aí ele pergunta, filosoficamente ou financeiramente, né? Ou sexualmente. Então e aí é legal assim, ele vendo depois e já sabendo o que aconteceu, porque essa é a grande sacada. Você vê o Mick Jagger e o Charlie Watts fazendo a edição do documentário, já sabendo o que aconteceu no Altamont Speedway Festival. Tanto que esse documentário, ele saiu em 1970. Ele foi indicado em Cannes como o melhor documentário. E ele é muito legal. Ele foi dirigido pelo Albert e Dave Miles e pela Charlotte Zwerin, tá? A ideia dele é narrar as últimas semanas que culminaram o desastroso concerto de Altamont. Então o que acontece?
E aí ele olha para coisas que ele declarou, para coisas que ele fez e você vê um arrependimento, assim, tipo, como eu fui arrogante em relação a isso. E por que que o Altamont Speedway Festival foi um marco na história da música? Ele é considerado a morte do movimento hippie. Então você vai vendo, aí com os 40 minutos de documentário, você vê a galera chegar. Então eles vão fazer o show de última hora, a galera garante que vai ter condições e tal. E vai todo mundo para lá, do mesmo jeito que foi o Woodstock. Com um pouquinho mais de estrutura do que teve o Woodstock. E esperando o bom senso do público que teve o Woodstock. O Woodstock foi um grande desastre do ponto de vista de logística, tá? Deu tudo errado no Woodstock, mas a vontade das pessoas e a boa vontade de quem estava em volta é meio que nem a história do Barato de Iacanga que eu falei aqui no vídeo, foi o primeiro vídeo que eu falei de festival aqui, em que a comunidade meio que acatou a galera, deu uma ajuda. Então o Woodstock aconteceu muito da boa vontade das pessoas que estavam lá, que moravam naquela região, de quem esteve participando e meio que deu tudo certo. Só que era um lugar que tinha tudo para dar errado, como eu falei no Bull Island Festival. E é justamente isso que vai acontecer. Começa a chegar a galera, o pessoal montando as coisas, usando droga. E aí é interessante. Por que é legal você assistir esse documentário do Gimme Shelter e entender essa história do Altamont Speedway Festival? Você vai vendo a equipe sem querer conseguiu captar a construção do sonho se tornando um pesadelo. Por quê? Nesse momento, o movimento hippie já começa a ter uma série de problemas. Por quê? Porque o movimento hippie está inserido dentro de um momento conturbado da história americana. Então você vai ver uma moça, por exemplo, pedindo dinheiro para ajudar a causa dos Panteras Negras, o público fumando, bebendo e todo mundo naquela expectativa, né? Só que quem chega no festival? Os Hell Angels. E os Hell Angels chegam já dominando a cena, o palco sem segurança nenhuma, você não tinha essa coisa. É como eu falei do festival de Monterey Pop Festival. A galera, assim, era a expectativa da boa vontade das outras pessoas, dos outros hips. Então, o público estava na beira do palco, assim. E aí os Hell Angels resolvem fazer a segurança, o pessoal fica com medo, não tinha segurança, né? Não tinha estrutura nenhuma para isso, e a coisa começa a desandar. E já antes você começa a ver, então na edição eles começam a colocar a galera positiva, né, usando o LSD e tudo mais, e muito louco lá na dela, né, então tem uma menina curtindo o som, tem um tiozinho meio vestido de, sei lá, borboleta em cima do, dançando, tem uma galera, você vê um monte de gente curtindo, só que ao mesmo tempo eles vão intercalando com imagens de bad trips. Aliás, o Gimme Shelter tem completo aqui no YouTube. Digita lá Gimme Shelter do jeitinho que vai estar aqui embaixo e assiste. Ele não tem legenda, tá? Mas mesmo assim é uma experiência muito louca. Principalmente dos 40 minutos em diante que você vai chegar na parte do festival. E aí o que vai acontecendo? Os Hell Angels começam a dominar a situação, começam a brigar com o público, e a situação vai ficando cada vez mais complicada e vai descambar numa violência onde você vai terminar o show com 4 mortos. Você vai ter o assassinato do... É um nome masculino, tá? Você tem essa imagem. Eu vou chegar lá. Vai ser assassinado o Meredith Hunter, tá? Esse cara vai ser assassinado e vai ser filmado isso, e isso aparece no documentário, mas ele estava sacando uma arma para atirar no meio da galera. Ele é um negro, ele treta com os Hell Angels, e aí você tem essa questão racial muito complicada, e ele tá com terno verde limão, então não tem como você errar que é o cara.
E ele, na briga, ele saca uma arma para atirar num dos Hell Angels. E vem um outro Hell Angel e dá uma facada no pescoço dele. E isso é filmado. Tem a hora que o Mick Jagger ele assiste e ele olha isso, o festival, o documentário acaba assim, com ele vendo essa cena e vendo que deu tudo errado. Mais 2 pessoas morreram num acidente de automobilístico, no mesmo acidente, e um cara ficou loucão de LSD e morreu afogado na bad trip dele. O que vai acontecendo? Quando você vai começando a assistir o documentário, então o que acontece? Quem tocou lá? As bandas que tocaram foram... Opa! A mamãe tá quebrando tudo na cozinha lá, hein? Tá muito louco. Ó, foi o Santana tocou, o Jefferson Airplane, o The Flying Burritos Brothers, o Crosby, Stills, Nash Young e os Rolling Stones. Depois do show porque o que vai acontecer? Então vai ter no show, você começa a ver uma galera já... E vai rolando uma tensão. Então você vê a galera que tá muito louca, incomodando a galera que tá de boas. Os Hell Angels batendo nessa... Tem uma cena que tem uma mina que vem pelada, assim, querendo subir no palco. E você vê que ela tá loucaça, assim. Tem um outro cara que tá muito doido. E os caras que filmaram... E essa é a segunda parte, que você começa a assistir os shows que estão acontecendo... o cara conseguiu pegar a galera tendo as suas... Meu, tem uma hora, o Mick Jagger tá cantando, né? E tem um Hell Angel olhando com ódio, assim, com desprezo pro Mick Jagger. E aí do lado dele tem um cara... Porque assim, aí você começa a ver toda a falta de organização. Então o cara pedindo pra galera sair do palco, que tinha gente no palco querendo ajudar, que não tinha nada a ver. Você vai sentir, essa tensão vai escalonando, assim. Essa cena, o cara tá olhando pro Mick Jagger e do lado dele tem um cara no palco, muito louco, viajando de LSD. Você vê que o cara tá derretendo, a mente do cara tá derretendo assim. E aí esse Hell Angel olha que ele vê o cara assim, ele junta o cara e joga o cara pra baixo. Então os Hell Angels começam a usar muita violência para reprimir a galera. E durante o show do Jefferson Airplane, sai uma briga na frente do palco, os caras batendo com... Eles pegam alguns negros, que tinha um cara que tava curtindo lá, que já tinha aparecido antes, e os caras batendo com taco de sinuca. Aí o vocalista do Jefferson Airplane entra para interceder e ele apanha. E aí sai uma puta de uma confusão, assim. Então, aparece o pessoal falando pro pessoal... os caras do Grateful Dead chegam e o cara fala, ó, bateram no cara do Jefferson Airplane. Aí o Jerry Garcia falaram, não vamos tocar mais. Tanto que era pra ter a apresentação do Grateful Dead, que ele não toca. Os Stones vão tocar 4 músicas. Quando eles tocam Sympathy for the Devil, sai uma puta de uma confusão. Até o Mick Jagger fala assim, toda vez que a gente toca essa música, acontece algo estranho. Ele tá com o símbolo do ômega, assim, na blusa e tal. Então é muito doido você ver aquele sonho se desmanchando na frente das pessoas. E aí, quando eles voltam a tocar e começa a sair a confusão, e o Mick Jagger é muito louco a edição, que ele mostra assim, ele vê o quanto ele foi tolo de achar que ele ia ter esse poder de segurar aquela galera naquele momento. Né? É bem interessante. Você vê que o cara estava numa megalomania já de grande estrela que ia mudar o mundo, e ele vendo aquilo que aconteceu depois, o quanto ele foi ingênuo em relação àquilo que está acontecendo. E aquela galera que está na frente do palco, assim, que está filmando bem de perto, você vê a galera olhando pro Mick Jagger e querendo curtir o show, mas já sentindo que a coisa tinha desandado completamente. E aí o pessoal falando, não, para. E o Mick Jagger pedindo pra galera. Eu sei que o que acontece? Os Stones saem fugidos do palco, eles tocam 4 músicas, vão embora, pegam o helicóptero, ele tá todo mundo dentro do helicóptero e foge. E aí tem a cena do assassinato, então você vê o cara sendo assassinado, e entre os créditos e tá a galera... toca a música Gimme Shelter e a galera indo embora, e você vê no resultado do festival. E aí, o que aconteceu? Durante esse festival, você teve 4 pessoas que morreram, o
o Meredith Hunter, que foi assassinado, as 2 pessoas que morreram no acidente de carro e o cara que morreu afogado, e você teve durante o dia do festival 4 bebês que nasceram. E nunca mais você teve um festival nesses moldes até você chegar, como eu falei lá no This Is Pop, os festivais modernos, porque viram que não tinha mais condições políticas e sociais para acontecer isso. O medo dos Hell Angels chegarem, o medo de ter um ataque dos Panteras Negras, as tensões raciais e que todo aquele sonho que eles tiveram no Verão do Amor não dura nem um ano. Já no inverno, no outono ali americano, você vai ter esse festival e o sonho vai acabar. É muito louco, é muito triste, é muito tocante você ver um sonho assim de toda aquela galera, das bandas, na frente de todo mundo. Então vale a pena. Como história, para entender o que foi o Altman Speedway Festival, e como documentário, que é muito legal. E você dá uma humanizada no Mick Jagger, você vê que ele dá uma baixada de bola, ele entende que ele não era o Messias que ele tinha pensado assim. E a decepção dele, o Charlie Watts, de ver que de certa forma eles foram responsáveis por isso. Por quê? Porque eles acharam que as pessoas estavam prontas para ter uma continuação do Woodstock, né, o Woodstock do Oeste, como é falado. E a situação dentro dos Estados Unidos estava cada vez pior, a guerra do Vietnã, os movimentos de direitos civis, a crise racial, e o sonho acabou. É muito doido isso. O Angeli cita muito esse festival nos quadrinhos dele, fala os Hell Angels bateram, não sei o quê. No Cable Guy, do Jim Carrey, a hora que ele vai fazer o karaokê, que ele canta a música do Jefferson Airplane, ele narra isso, ele fala assim: enquanto os Hell Angels, as pessoas são assassinadas, Jefferson Airplane canta no palco Somebody to Love. E aí ele fala, é muito doido, e a referência é essa assim, mas é triste. E ele vai ser o último festival durante muito tempo pro movimento rock and roll, assim, até que vão repensar o que tem que fazer com normas de segurança, pro festival dar lucro, que esse era o festival de graça. Só para ter uma ideia, 300 mil pessoas. Perto de tudo que aconteceu lá, até que poderia ter sido muito pior, poderia ter sido uma tragédia muito maior do que você imagina. Vamos lá pro poema, então. Esse vídeo ficou grande, hein? Palco existencial. O grande problema do palco existencial em que vivemos é que a casa vazia, sem um espectador sequer, para poder dividir o fardo da nossa existência, torna o nosso personagem obsoleto e o drama da nossa vida sem sentido algum. Como se houvesse algum sentido, mesmo com grandes audiências, para esta cômica tragédia que é a vida. É muito doido se você parar para pensar, quando você assiste este documentário em particular, como algumas pessoas foram eternizadas. É o que eu falei. Você vai ter imagens que vão ser usadas até hoje desse festival. A imagem dos Hell Angels atacando as pessoas, batendo com o taco de sinuca, os caras lá ocupando o território. As pessoas muito doidas, assim, numa pureza, curtindo a imagem da menina, assim, com o olho fechado, ouvindo o Jefferson Airplane tocando, o tiozinho muito louco de, sei lá, de fada, libélula, estrelinha, e a história do cara sendo assassinado na frente de todo mundo e sendo eternizado, né? A gente precisa do outro para existir. Mas dependendo de como dá essa relação, a gente vai ser eternizado pro bem ou pro mal, né? Vai ser a imagem que vai restar da gente para as outras pessoas. E é muito doido você ver o Mick Jagger no documentário repensando a imagem dele, quem ele é e o que ele gostaria de ser.
Diz aí, você conhecia essa história? Você já assistiu esse documentário que é muito louco de 1970, antes de eu nascer? Deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal, diz aí se você gostou do vídeo, se não gostou, se você já assistiu esse documentário. Assista outros vídeos do canal, continue aqui se puder, passe para outras pessoas e a gente se vê em outro vídeo de Você Sabia Festivais no Terra Firma Society, canal do Professor Roder. Tchau, tchau.